Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo específico da Bíblia. Você que ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição no nosso canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta esse vídeo e também nos ajude na propagação da Palavra de Deus, compartilhando esse vídeo com os seus amigos e com os seus grupos. Também você pode nos acompanhar no Facebook, porque lá nós colocamos o capítulo inteiro durante a semana, e no Instagram também, que recebe esse vídeo. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o 6º capítulo do livro de Mateus. E aqui Jesus continua falando sobre o Sermão da Montanha que nós vimos na semana passada. Ele deixa claro que viver de aparências não nos leva a lugar nenhum. Aliás, nos leva para o inferno. As obras de caridade não devem ter o intuito de publicidade pessoal. Ao amparar, devemos fazê-lo de forma sincera. Não deve haver nenhuma aspiração de impressionar ou mostrar superioridade. Jesus chama de hipócritas quem faz dessa forma. Está lá no versículo 2. Nada mudou até os dias de hoje. Pessoas ajudam e tocam trombetas. Outros contribuem na igreja e levantam a mão nas alturas para que todos vejam a sua contribuição. Principalmente se for uma nota alta, né? Mas são incapazes de levar uma palavra de apoio para alguém que está longe dos holofotes. A seguir, Jesus nos dá todas as instruções sobre a oração. Ele nos ensina a buscar a presença de Deus. Da mesma forma que ocorre com as esmolas, como eu falei há pouco, as orações devem ser dirigidas a Deus, não aos homens. Aqui, ele não está condenando orações feitas em público, não, e nem está sugerindo que a oração não tem efeito para aqueles que estão ouvindo. Mas você não deve querer impressionar a ninguém. Não precisa usar retórica para fazer oração, com entonação de voz, com palavras difíceis que você nem sabe o significado, aquela coisa toda. Só falta colocar um megafone para falar. Não precisa disso. A advertência de Jesus inclui muitas práticas comuns naquela época e hoje em dia também. De fazerem orações na rua para serem vistos por todos. E a prática de alguns gentios, que são os pagãos, de usar muitas vãs repetições nas suas orações. Aí surge o versículo 5 desse capítulo 6. Aí tem uma dúvida sobre orar em pé. Bom, pessoal, ali Jesus menciona sobre os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas. Ali ele estava dizendo que eles oravam em pé com o intuito de aparecerem diante do povo. Porque em pé, evidentemente, eles apareciam mais. Se vocês tiverem condições de ajoelhar, assim o faça. Porque é muito importante você ter referência ao Senhor. Mas tenha em mente que não é o seu joelho que vai te aproximar de Deus. A oração sincera pode ocorrer sob qualquer posição do corpo. Em que posição será que o profeta Jonas orou quando ele estava no ventre do grande peixe? Conforme está em Jonas 2:1. E Neemias, quando orou diante do rei da Pérsia? Conforme está lá em Neemias capítulo 2, versículos 1 ao 5. E o rei Ezequias, estando com uma grave enfermidade, orou deitado e o Senhor o atendeu. Isaías 38, de 1 a 5. É claro que deve haver reverência na hora de falarmos com o Altíssimo. Mas é bom lembrar que a posição do corpo pouco tem a ver com isso, pois o que realmente importa é o seu coração. A minha avó, por exemplo, quando estava velhinha, ela não ajoelhava, mas ela orava. Agora, se você tem condições, assim o faça. Nesse contexto, Jesus nos ensina a orar. Interessante que a oração que ele nos ensina é curta e precisa.
Ele não estava sugerindo que usássemos as mesmas palavras ou que repetíssemos sempre a mesma oração. Lembra-se do versículo 7? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Veja os pontos cruciais desse modelo de oração. Primeiro, referência ao Criador. Segundo, ênfase na vontade de Deus acima da nossa. Terceiro, reconhecimento da nossa dependência de Deus pelas necessidades do dia a dia. E quarto, petições em nossa vida espiritual, perdão dos pecados e proteção das tentações. Ao terminar a oração, Jesus ainda nos mostra a importância do perdão, conforme está nos versículos 14 em diante. Se não somos capazes de perdoar, não seremos perdoados por Deus. Ele fala também sobre os jejuns e dá destaque da mesma forma para as aparências. O jejum ele é pessoal e não forma de promoção. O sermão continua já no versículo 19, onde ele enfatiza o que muitos fazem, acumular tesouros na terra. Não é pecado poupar, mas não devemos deixar que o dinheiro domine nossas vidas. Tem muitos, eu conheço muitos milionários que são paupérrimos. O Messias nos acalenta quanto ao futuro. Aqui há uma das mais lindas mensagens para acalmar o coração dos ansiosos. Eu, particularmente, sou ansioso. E quando estou muito abatido, é nessas palavras que eu me apoio. Deus sabe de nossas necessidades e nos ajuda. Nada sabemos de nosso futuro, mas sabemos que Deus nos concederá refúgio. Busquemos o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Versículo 33. Jesus não aconselha que a busca do reino como meio de adquirir bens materiais, apesar que tem muitas pessoas fazendo isso. Muitos hoje não estão buscando o reino de Deus. Entram numa igreja não para servir a Cristo, mas para solucionar problemas financeiros. Se existe um lugar onde eu não me preocupo com os meus problemas financeiros, eu não me preocupo com isso, é na igreja. Infelizmente, muitos ministros são lobos vorazes que aproveitam a fraqueza dessas pessoas. A prioridade de Jesus é outra. Ele quer te salvar. Pense nisso. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.